Amém. Obrigado, meus queridos. Podem sentar-se. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eu ainda vou continuar com, talvez na mesma linha daquilo que ministrei aqui da última vez. Falamos do como é que nós podemos viver melhor. E hoje eu quero tocar nesse assunto chamado prudência. Alguns temas da palavra de Deus têm sido, talvez, esquecido, demorado, por vezes, infelizmente, até negligenciado. Mas tudo que está na palavra de Deus é para o nosso ensino, é para a nossa instrução. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, sobre prudência. Mateus capítulo 10, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos ou prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ore comigo. Obrigado, Pai, por esse privilégio que é de poder partilhar a Tua palavra. Que a minha vida seja nada mais, nada menos que um canal Teu aqui. Muito embora eu também precise ouvir a Tua voz. Declaramos nesta noite que a Tua voz que nos sustenta, é a Tua palavra, aquela que tem o poder de mudar a nossa história. Portanto, Espírito Santo, seja livre aqui esta noite, para tomar esta palavra e nos afetar, e nos convencer, e nos transformar como Tu queres. No nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A vida, para ser vivida nesta terra, como eu disse, precisa ser espiritual. Mas por vezes nós podemos confundir um pouquinho sobre o que é agir com espiritualidade. E há muita gente, muitos filhos de Deus, que não conseguem, de maneira alguma, acreditar que usar o bom senso, conhecer, crescer em conhecimento, sabedoria, também é um ato espiritual. Eu observo que parte das nossas lutas nesta terra se dão em relação não a ataques espirituais, muito embora eles são reais e ocorram. Mas em parte, repito, em parte, nossas lutas se dão por conta da nossa falta de prudência. É impressionante o número de pessoas crescente no meio do corpo de Cristo, terminando seus casamentos, destruindo suas famílias, estragando amizades, pessoas que estão se tornando doentes, enfermas, incapazes de permanecer em suas funções, fracassadas em suas carreiras, perdendo oportunidades, sofrendo reveses, e não por falta de espiritualidade, mas por falta de prudência. Eu começo então perguntando: quanto esforço, quanta energia temos gasto com questões ou coisas inevitáveis? Quanto de energia gastamos com alvos errados? Quantas pessoas estão decidindo, escolhendo e baseando-se em seus impulsos? Essas escolhas e essas decisões baseadas em suas emoções e nos seus sentimentos. Pessoas que não param no momento de decidir para entender que eles precisam esgotar as possibilidades, mas não, reagem rapidamente, decidem rapidamente,
E acreditam que estão fazendo a coisa certa quando nem eles mesmos têm a certeza de que estão tomando a decisão correta. Jesus mostra que a vida, para ser vivida da melhor forma possível, precisará de prudência, como meio de permanecer, como meio de se preservar, como meio de superar os enfrentamentos da vida. Sem prudência, escute, nós poderemos sucumbir, desistir no momento mais importante da restauração das respostas de Deus em nossa vida. O que é prudência? Prudência vem do grego phronel. Significa exercitar a mente. É a mente estar disposta em uma direção certa. É um olhar interessado, é um olhar preocupado. Tem a ver com o fato de usarmos a inteligência. Tem a ver com o fato da gente usar as faculdades mentais. Pensamento, imaginação, dedução, entendimento, compreensão, projeção. É disso que eu estou falando quando falo do termo inteligência. A nossa capacidade de perceber coisas, juntar situações e conseguir ler nas entrelinhas, e tudo isso de uma forma discreta e cautelosa. Lemos um versículo que fala sobre aprendermos a ser como serpentes. Então não dá para a gente começar a falar sobre esta realidade se nós não entendermos um pouquinho como funciona uma serpente. Então, observando as serpentes, a gente pode chegar a algumas conclusões sobre a locomoção delas. A serpente, ela é o animal mais flexível, possivelmente, ou vertebrado mais flexível que tem sobre a terra. É o único capaz de dobrar completamente a sua coluna. Capaz de nadar, submergir na água, também consegue se mover na areia e consegue até escalar planos verticais, dependendo da textura. Um animal com uma tremenda diversidade. Em se tratando da defesa da serpente, quando um predador se aproxima, ela tem dois mecanismos que é de defesa. Um é a imobilidade e outro é a fuga. Algumas, quando percebem que não podem fugir, o que elas fazem? Dão a cauda para o predador com a ideia de manter o corpo e a cabeça. O habitat de uma serpente. Eu não sei se você sabe, mas quanto mais frio for o lugar, menos serpentes nós vamos encontrar. Geralmente são menores e com cores mais escuras. Quanto mais quente o seu habitat, você vai encontrar mais serpentes, maiores e de cores mais vivas. E elas geralmente estão entre fendas, rochas e perto de água, com a ideia de poder se esconder por conta das altas temperaturas. A média de temperatura em que uma serpente ela consegue estar é de 30 graus. O sentido da serpente. O olfato dela, por incrível que pareça, é bem desenvolvido. Talvez a principal ferramenta de orientação das serpentes. A serpente ela tem uma língua chamada bífida. O que é isso? Aquela língua com duas pontas, partidas ao meio. Na ponta dessa língua existe uma secreção. Na medida em que ela lança a língua para fora, ela capta partículas de possíveis presas ou daquilo que está à frente dela. Uma vez que ela coloca a ponta dessa língua num determinado, eu chamo de céu da boca, entre aspas. E ali existe um órgão em que ela consegue, de alguma forma, se você me permite, cheirar. É assim que ela tem o seu odor. Sensação térmica. Algumas têm, outras não, e eu quero falar daquelas que têm orifícios na cabeça, chamadas de fossetas. É através desses orifícios que ela consegue detectar via infravermelho qualquer animal que ande, que tenha sangue quente. E ela consegue captar isso a 5 metros de distância.
pode ser ave, pode ser qualquer outro mamífero. E quando ela consegue fazer essa projeção desse infravermelho, de alguma forma ela joga isso para o seu cérebro, e é como se ela formasse a imagem do que ela tem na frente. Ela consegue estabelecer tamanho, posição, distância, o sentido e a velocidade do seu deslocamento até pegar essa presa. É um animal paciente, que usa da camuflagem e ataca apenas quando está com fome ou é ameaçada. É uma pena que serpentes, na maioria dos cristãos, eles só conseguem enxergar esse animal com uma semelhança tão somente com o diabo e demônios. De fato, é verdade. A Bíblia fala muito a respeito do diabo como a grande serpente. Mas a gente não pode ter uma direção única nesse olhar. Veja, Moisés levantou uma serpente no deserto, quando uma praga de serpentes começou a morder, a picar todo o povo. E a única forma do povo ser curado foi com uma serpente maior sendo levantada numa estaca. E ele diz o seguinte: quando todos olharem para a serpente, todos serão curados. Aquilo era uma semelhança de Jesus no Novo Testamento. O interessante é que é o próprio Jesus que usa a analogia de forma positiva. Ele usa a serpente para descrever a postura, o comportamento, a sensibilidade, a percepção, a sagacidade, na qual ele resume como prudência. E ele diz: olha, eu vou mandar vocês em meio a lobos. E vocês não podem, vocês são ovelhas, mas vocês não podem ficar apenas com o aspecto de ovelhas. Vocês vão ter que adquirir outros sentidos. Preste atenção então na pomba, preste atenção então na serpente, e você vai captar muita coisa para a sua vivência, para você prevalecer, sobreviver. Deixe-me te perguntar uma coisa. Desde quando há algo espiritual, quando você diz assim, olha para a serpente? Faria mais sentido se Jesus dissesse assim: vá orar, vá buscar o meu nome lá no monte, vá jejuar, vá ler a palavra. Isso faz sentido para a espiritualidade para nós. Mas quando Jesus fala o seguinte, olha para a serpente e seja como ela, parece que não faz sentido. Mas escute, é Jesus quem está nos ensinando. E se ele ensinou, é porque isso faz parte da espiritualidade. Vocês estão aqui ainda? Jesus, ele quebra essa visão muitas vezes única que nós temos da nossa vida com ele. De achar que apenas algumas posturas, alguns comportamentos só tem um jeito de servir a Deus, quando Deus, na verdade, ele está na sua palavra, se manifestando e revelando tantas outras formas de nós podermos experimentar mais dele. E uma delas, ele diz, observe. Pare para ver. Observe. Aprenda. Observe, aprenda e age igual. É o que ele está dizendo. Em outras palavras, prudência é mais do que uma reação. É uma postura, é um comportamento. É algo que nós vamos aprendendo. A gente vai agindo e vai pensando e vai refletindo sobre a maneira como nós estamos vivendo. Jesus nos chama e nos ensina a olhar para um animal irracional. Então acredita-se o seguinte, que se eu e você, de maneira inteligente, que raciocinamos, temos capacidade de colocar todas as nossas faculdades mentais para funcionar. Se eu pegar toda essa inteligência e associar a um bicho tão sagaz, tão rápido, tão prudente como a serpente, significa que eu posso me sobressair. Então eu quero falar com você de atitudes práticas aqui a respeito da prudência. Está aqui ainda? Bom, Provérbios capítulo 14, versículo 6 diz assim: o escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil.
Você sabia que prudência não se ensina? Você só aprende. Não tem um jeito de você sistematizar a prudência para te ensinar? Então é necessário que na medida em que eu vou vivendo, escuta, eu vou ter que ir aprendendo com aquilo que está acontecendo comigo. Eu preciso estar aberto a refletir sobre aquilo que está acontecendo com a minha vida todo dia. E veja, o que pode ser prudente para mim num determinado momento, pode não ser para o outro nesse mesmo momento. Por isso que prudência não se ensina, se aprende. Então está aqui. Porém, a palavra de Deus, ela nos dá meios para podermos ir aprendendo sobre ser prudente. A primeira delas eu quero tocar aqui é a advertência. Provérbios capítulo 17, versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Em outras palavras, o Provérbios está dizendo o seguinte: que a pessoa que tem bom senso, que tem sabedoria, que tem juízo, ela aprende mais com uma repreensão do que uma pessoa tola, que muitas vezes apanha muito para dizer que ele está errado e que ele precisa mudar, e que muitas vezes não aprende. Então uma pessoa prudente começa por aqui. É quando ela começa a entender o que significa uma repreensão sobre a sua vida. Ela olha para a repreensão que lhe é feita como conhecimento, como forma de ganhar. Ela não vê a repreensão como ofensa. Você certamente pode entender que está no caminho da prudência quando você encarar alguns puxões de orelha no seu entorno como algo bom para a sua vida. Porque na maioria das vezes, nós sempre olhamos para os puxões de orelha, para as repreensões que vêm sobre a nossa vida. A gente está sempre olhando para isso de uma maneira muito negativa. Ser repreendido é muitas vezes tomado por nós como ofensa. Está aqui ainda? Está aqui ainda? Então eu te pergunto: com quem você busca conselhos? Quem são os seus conselheiros? Aliás, quem é que você deixa chamar a sua atenção? A quem você tem olhado de forma a poder aprender com ele? Quem você tem permitido se achegar perto da sua vida para poder falar das suas falhas? Das suas fraquezas, dos seus erros, dos seus pecados? E qual é o intuito? De te julgar? Não, para fazer você crescer. É assim que a gente começa sendo, olha para mim, prudente. É uma pena que muitas vezes isso foge muito lá da nossa casa. Não é verdade? Parece que quando o cônjuge fala para nós algumas coisas, ao invés da gente receber aquilo como algo que pode nos levantar, como algo que a gente precisa repensar, na maioria das vezes nós enxergamos isso como o quê? Ofensa. A gente parece que não recebe o contraditório. A gente tem dificuldade de ouvir o outro. Mas eu tenho aprendido que ninguém tem tanto poder para me ajudar em relação às minhas falhas do que o meu cônjuge. Tem uma coceira aqui no ouvido. Se nós ouvíssemos boa parte do que os nossos cônjuges falam para nós quando estamos errando. Posso ouvir um amém? Amém. É para o nosso crescimento. Segundo, chama-se moderação.
Provérbios 12, 23 diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astutícia. Provérbios 12, 23. É o tipo de pessoa, o prudente é uma pessoa que ela esconde a sabedoria dela. Sabe, não é aquela pessoa que quando ela chega, ela levanta a bandeira e fala: eu sei, pode ficar, deixa comigo. Dá opinião em tudo, fala de qualquer jeito. É uma pessoa discreta. Não há nada de errado em ter opinião. Põe teu olho em mim aqui agora. E essa semana eu vi uma frase muito interessante. Coincidência ou não, eu estava estudando sobre isso. E a frase dizia isso: não há nada de errado você ter uma opinião. Mas se ninguém pediu, guarda para você. Amém. Fala amém mais forte. Amém. Isso não é uma regra geral. Há situações que nós precisamos opinar, até porque somos pedidos, até porque há situações que você se percebe precisar intervir. Mas na maioria das vezes, a gente tem percebido, principalmente nas vias das redes sociais, a impressionante quantidade de filhos de Deus, me desculpe o termo, que vomitam as suas opiniões sobre os outros. Perdendo a condição de que você é filho de Deus. Você tem uma maneira, você conhece um Deus que está fazendo você uma pessoa diferente. Você não é igual a todo mundo, não. Nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia, fora das redes sociais. Quantas pessoas, muitas vezes, se precipitando na sua fala, quando ela não é solicitada. Intrometendo-se em muitas questões que por vezes traz tantos problemas, tanta dor de cabeça, tanta complicação. Então eu quero dar um conselho para você aqui esta noite, tanto quanto para mim. Por exemplo, crie o hábito de encerrar conversas que falem mal do seu irmão. Eu gosto de ouvir quando vocês falam amém. Vocês entenderam? Crie o hábito de encerrar conversas quando você percebe que há fofoca. É nessas horas que a gente precisa, na verdade, ser muito sábio. Você está aqui ainda? Aprenda a ser uma pessoa moderada, equilibrada. Eu e você precisamos ser conhecidos como pessoas equilibradas. Pessoas da moderação. Pessoas que se desviam do excesso. Pastor, mas e se as provocações vierem na minha direção? E se eu for insultado? E se eu for ofendido? Eu tenho uma resposta para você e para mim aqui esta noite. Está lá em Provérbios 12, 16. Por incrível que pareça, é o que a palavra de Deus está dizendo. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente, escuta, faz de conta que não foi insultado. A pessoa prudente, ela foge do problema. Ela consegue olhar para as circunstâncias e dizer o seguinte: se eu abrir a minha boca nesse momento, qualquer que seja a minha opinião, o bicho vai pegar. O que eu tenho que fazer agora? Fechar minha boca. Ando apavorado com a quantidade de cristãos barraqueiros. Apavorado. Vindo de pessoas que não conhecem a Cristo, que vêm do mundo, eu posso até entender. Mas filhos de Deus, que não conhecem a moderação,
que não conhece o equilíbrio. Qualquer coisinha é aquela situação. Me segura se não for. Segura eu. Né? A gente que deveria soltar a primeira palavra para quebrar a intenção errada, a gente é o primeiro a olhar torto e falar assim: o que foi? O que você está olhando? Que isso? A marca de um filho de Deus é moderação. Amém? Amém? Amém. Estamos juntos ainda? Você me aguenta mais um pouco? Mais ou menos. Outro aspecto da prudência é a segurança. Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Ou seja, uma pessoa sensata, quando ela vê o perigo, ela se esconde, ela faz o possível para estar em lugar seguro. Mas a pessoa que ela é insensata, ela não tem bom senso, não usa o seu juízo, ela acaba passando pela circunstância e sofre todo o dano, todo o mal. Segurança é marca de prudência, por incrível que pareça. Eu gosto, toda vez que eu falo de prudência, eu lembro dessa história, eu quero contar ela para você. Fala-se a respeito de um homem que uma certa vez procurava um bom motorista. E ele, nessa intenção de poder contratar um bom motorista, ele fez lá uma grande seleção e tudo mais, até que ficaram 3 bons motoristas, para ele poder fazer uma única escolha. E então ele fez um teste. Ele foi para perto de um precipício, colocou o carro na mão de cada um deles, e disse assim: olha, vocês têm o desafio, eu quero saber qual de vocês vai chegar mais perto da beira do precipício. E a partir daí eu vou tirar as minhas conclusões. E foi o que ele fez, o que eles fizeram. O primeiro motorista pegou o carro e acelerou, e pegou lá a sua distância e acelerou, e quando deu aquela freada e parou a mais ou menos 3 metros do precipício, que é muito perto. 3 passos só. O segundo olhou para aquele motorista e falou assim: eu tenho que fazer melhor que ele. O segundo pegou o carro, tomou distância, ligou, acelerou, e quando de repente ele foi até 1 metro do precipício. Desceu do carro, olhou para o primeiro motorista e fez: o terceiro motorista entrou no carro, tomou distância, acelerou e veio. E muito antes ele pisou no freio. Parou a 3 metros de todos eles. Os 2 primeiros olhou para ele e falou: está desempregado. É entre eu e você, primeiro e segundo, vamos ver. O empregador olhou para eles 3 e falou assim: olha, é impressionante a habilidade que vocês têm com o carro, o quanto vocês dirigem bem. Mas mais do que um motorista, eu preciso de alguém prudente. Portanto, aquele com que eu fico é aquele que ficou bem atrás, porque ele não arrisca tudo. Você está aqui comigo ainda? Nós temos falado ao longo desse tempo que Deus não tem dever nenhum conosco. Escuta, quando a gente coloca a nossa vida em risco, de forma irresponsável. Você está aqui ainda? Eu vou repetir para você. Deus não deve nada para mim e para você. Não tem que se envolver comigo e com você. A partir do momento em que eu e você colocamos a nossa vida de maneira irresponsável. Não faz sentido pedir cura para Deus
para Ele curar seu fígado, suas artérias, para Jesus ajudar você a perder peso. Quando toda vez que você senta à mesa, a primeira pessoa que você pensa é Deus e a segunda é a comida. A gente pergunta assim, cadê Deus que não me ajuda? Eu estou falando aqui de algo físico. Mas de todas essas questões eu estou falando da área física, emocional, ou psicológica, como você queira, e espiritual. Por vezes nós temos pego algum carro e de certa forma a gente anda tentando Deus no precipício. Seja em alguma área espiritual, seja em alguma área emocional, seja nessa área física da nossa vida do dia a dia. E a gente está lá, Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Deus, pelo amor de Deus, resolve a minha vida. Deus, pelo amor de Deus, traz cura. Cura como? Cadê a sua parte? Por que Deus teria que se envolver com isso? Se você sabe qual a forma de poder evitar. Está aqui ainda. O primeiro passo para a gente começar a resolver isso, o primeiro passo para Deus começar a resolver os meus problemas, olha para mim, é eu resolver o meu problema. Vou repetir. O primeiro passo para Deus começar a resolver os problemas é eu resolver o meu problema. Isso é prudente. Muda o seu estilo de vida. Quando Deus fala para você, troca o fardo, porque você não vai aguentar o tranco, obedeça a palavra de Deus. Quando você está se dando conta que você está abraçando o mundo e não vai dar conta de resolver, para de abraçar então. Você precisa perder peso? Toma uma atitude. Comece a se movimentar. Faz por onde? É só assim que eu acredito que Deus nos ajuda nos nossos problemas. É quando eu resolvo encarar o meu problema. Você está aqui ainda? Tá bom. Vamos junto. O próximo é cautela. Algo como cuidado. Provérbios 14:3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Talvez aqui esteja a maior associação que a gente faça com a vida imprudente. É com relação à nossa incapacidade de segurar o que nós falamos. Quando eu falo de cautela, eu falo de limites, eu falo de cuidado, de preservação. E deixa eu te dizer uma coisa, ser prudente não tem nada a ver com medo, com covardia, com insegurança. Mas a Bíblia diz que uma pessoa prudente é uma pessoa que ela sabe se preservar. Eu entendo, e a gente já precisa assumir essa maturidade há algum tempo. Se você já tem aí alguma caminhada com Deus, se você já conhece a Bíblia por algum tempo, se você tem caminhado com Deus já por alguns anos, então já precisa ser convicto do teu coração, de uma vez por todas, que nós vivemos por aquilo que nós falamos, ou morremos. Filho de Deus vive ou morre por aquilo que fala. Lembra do ditado que diz lá fora que peixe morre pela boca? Não é assim? Tudo que você coloca para um peixe para ele comer, ele vai lá. Tem uma hora que se o peixe ele não parar para discernir que uma das comidas que ele vai comer tem um anzol junto, ele vai embora.
Cautela aqui diz respeito à sua e à minha capacidade de discernir situações. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Como devo estar aqui em determinado lugar? Como me comportar? Falo agora ou não falo? Qual é o melhor momento para eu aprender a me preservar aqui? Amém até aqui? É. Deus olha para mim e para você e diz o seguinte: ei, olha para a serpente. E presta atenção como ela é prudente. Olha para ela, porque eu tenho algo para te ensinar quando você olha para ela. Penúltimo aspecto chama-se previdência. Estado de prevenido. Provérbios 14:15 é uma marca de quem é prudente. Provérbios 14:15 diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente, ele atenta para os seus passos. Ele está falando aqui que a pessoa, quando ela é tola, quando ela é simples demais, qualquer palavra que é dita a ela, ela engole. Ela acredita. De forma que uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, que tem juízo, ela não engole qualquer coisa. Como eu disse aqui no comecinho, haverá situações em que eu agir com prudência será diferente de como o Fernando vai agir com prudência, de como o Pedro vai agir com prudência, de como o Homerinho vai agir com prudência. Tudo depende do lugar, tudo depende do contexto, tudo depende do que vai estar acontecendo nesse momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, não dá para acertar tudo. Não dá, querido, não tem jeito. A gente vai errar algumas vezes. Mesmo tentando fazer e se precavendo para poder fazer a coisa certa, vamos errar algumas vezes. Mas, errando algumas vezes, é assim também que eu vou aprendendo. Há uma coisa que definitivamente prudência não pode ter mais esse aspecto para nós. Uma pessoa paralisada. Uma pessoa que não assume papel nenhum. Sabe aquela pessoa que ela tem medo? Por que você não vai? Não. Prudência. Vamos ficar aqui quietinho, parado. Fica aqui. A vida de uma pessoa prudente não é completamente inerte. Pior coisa que tem na vida de um filho de Deus é quando ele não assume papel nenhum enquanto filho. É quando ele sabe que tem que ir, mas ele não sabe para onde vai. É quando todos os conselhos servem e nenhum está servindo. É quando tudo gera dúvida para ele, todos. É uma vida que ela está, no final das contas, paralisada. Ela não se movimenta, ela não tem direção. Lembre-se quando eu falei para você, quando eu estava falando a respeito do conceito de prudência? Olhar interessado, direcionado, eu sei, eu tenho um caminho, eu sei para onde eu vou. Pessoas que moram no passado e superestimam o futuro. Em outras palavras, não sai do lugar. O prudente nunca é assemelhado, ele nunca é comparado a uma pessoa inerte, paralisada. Uma pessoa prudente, ela anda por propósitos. Ela tem prioridades na sua vida. Em outras palavras, uma pessoa prudente, ela planeja a sua vida. Por isso, prevenido.
Amém? Você lembra daquele versículo que Jesus fala, quando ele diz o seguinte, olha, qual é o homem que primeiro, não querendo construir, na verdade, um grande castelo, ou fazer uma grande compra, fazer uma grande construção, ele primeiro não se assenta, e ele verifica o que está em jogo, e ele faz as contas primeiro, e ele vai planejar como é que vai ser, o que ele vai fazer, por que ele vai fazer, para quê, senta primeiro. Não há nada de errado você querer conquistar coisas sobre esta terra, mas deixa-me te dizer uma coisa, tudo isso você precisa e pode fazer, desde que você seja prudente. E prudente sai do teu lugar, planeja a tua vida, põe no papel, organiza ela. Para onde você vai? O que você quer? Para que você vai? E depois que você conquistar, você vai fazer o quê? Aí depois a gente fica olhando as pessoas lá na rua que não conhecem a Deus e diz assim, por que fulano cresce? Por que fulano prospera? Por que fulano é abençoado, né? E eu servindo Jesus estou nessa pindaíba aqui, ó. A prudência não é só para os filhos de Deus. É para todo ser humano que vive debaixo desse céu sobre esta terra. E quem usar, vai usufruir dos resultados dela. Você está comigo ainda? A última, eu prometo. A marca de uma pessoa prudente é a inteligência. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Olha que coisa. A sabedoria do prudente é entender primeiro o quê? O seu próprio caminho. Mas a astutícia dos insensatos é enganadora. Ou seja, eu vou colocar esse versículo de um outro jeito, tá? Diz assim, ó. Por que será que a pessoa ajuizada, ela é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Eu vou voltar ao conceito que eu falei com vocês. O que é prudência? Vou repetir. Exercitar a mente. Entreter. É tirar a mente da zona de conforto. É ter um sentimento, é ter uma opinião. É ter uma mente disposta a uma certa direção. É um olhar interessado. É querer conhecer para poder fazer esse caminho e chegar a tal alvo. Repito, inteligência aqui é usar as faculdades mentais, é usar o seu pensamento, é usar a sua capacidade de planejar, é usar a sua dedução, o seu entendimento, a sua compreensão. Inteligente aqui não é o fato de você falar assim, eu sou um cara meio lerdão, porque eu sou uma mulher meio lerdona, porque eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Não é disso que está falando não, querido. Inteligência aqui é tudo aquilo que você hoje tem à sua disposição através da sua cabeça. A sua maneira de pensar e perceber a vida. Em outras palavras, ser prudente pede de nós uma capacidade, uma necessidade de querer conhecer. É uma mente ativa. Você sabe que parte das nossas frustrações com Deus, infelizmente, vem de uma incapacidade de nos percebermos imprudentes. Ou seja, porque a nossa mente, ela não funciona, ela não se movimenta, porque a gente não coloca as nossas faculdades para funcionar. A gente sempre chega à conclusão de que Deus está errado e eu estou certo. Deus errou em alguma coisa, mas eu já acertei tudo. Chegar a esse tipo de conclusão, na maioria das vezes, é o tipo de mente que está numa zona de conforto.
a gente está muito preso a jargões, né? A frases de efeito. A gente ama frases de efeito. Por isso que as pregações de autoajuda têm feito tanto sucesso hoje. A gente gosta daquele conhecimento que não precisa fazer a gente pensar. Sabe aquela historinha que todo mundo já sabe como é que funciona? Deus, eu preciso de uma porta de emprego, abre a porta de emprego para mim. Então depois, quando você ora bastante, Deus vai lá e fala com você: olha, meu servo, eu vou te abrir a porta, prepare-se e tal. E então você, quando ouve a palavra, depois de muito orar, eu falo assim: então posso ficar aqui descansado na minha casa, porque Deus já falou que vai trazer a porta de emprego que eu tanto preciso. Descansa no Senhor, afinal de contas, Deus está no controle de tudo. Errado. Errado o quê? Deus está no controle de tudo? Não, Ele está certo. O problema é que eu acredito que Deus vai fazer tudo, até aquilo que eu tenho que fazer. A gente anda acreditando que vai deixar tudo, mas tudo é tudo mesmo, sabe? Porque acredita que Deus vai resolver tudo. E por que eu não faço a minha parte? Porque eu ando em cima desse pensamento que eu gosto dele. Não é porque é verdade, é porque eu gosto dele. Então porque eu acredito que Deus, então Ele vai fazer tudo. Então eu descanso em cima disso e espero até que Deus faça. Porque se Deus não fizer agora, é problema dele, porque Ele falou. E se Ele mentir, Ele vai ter que dar conta disso, né? Para mim. Essa é uma forma completamente desinteligente de caminhar. Em outras palavras, é um caminho de perdas. E olha, é o tipo de perda que quando ela vai começando a acontecer, a gente tem o hábito de dizer assim: nossa, deve ser o diabo. Está furioso. Não está, não tem diabo aí. Tem nada a ver com o demônio. Nada, nada, nada. É o que então, pastor? Preguiça de pensar. Preguiça de conhecer. Preguiça de fazer a parte que tem que ser feita. Você já percebeu por que a gente gosta tanto de profecias? Por quê? Ah, pastor, porque traz a bênção, né? Não, querido. É mais do que isso. Muitos filhos de Deus gostam da profecia porque é o caminho mais curto, que não precisa fazê-las pensar. Nós temos uma tendência a colocar a nossa cabeça, a nossa mente numa zona de conforto. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo fala enfaticamente, Romanos 12, renovai-vos a vossa maneira de pensar, presta atenção no que está acontecendo no seu entorno. Tudo começa pela oração? Tudo começa pela oração, mas logo em seguida pelo agir, e de preferência a cabeça agindo. Sabe por quê? Olha para mim. Se a gente não aprender a pensar, nós vamos andar pelo pensamento de alguém. Se eu não aprender a discernir o meu caminho, eu vou andar no caminho de alguém. Se eu não buscar conhecimento, se eu não me aprofundar em querer conhecer, escuta, qualquer voz que me ensina, eu vou dizer que eu aprendi. Vamos tirar de uma vez por todas aquela visão de que Deus parece que tem queridinhos. Deus não tem queridinhos.
Deus não tem pessoas que Ele ama mais e outras menos. Que Ele dá mais bênção para um e menos para outro. Põe teu olho em mim aqui. Olha para mim. A bênção sobre algumas pessoas chega, porque é como aquela palavra que está em Eclesiastes, né? Machado afiado traz menos trabalho, mais resultado. Uma pessoa acredita que mesmo que eu dê um machado para cada um, sabe que você vai ser mais frutífero, vai dar mais resultado, você vai desfrutar muito mais de algo da sua vida se você usar a cabeça e fazer o quê? Deixa eu afiar o meu machado. Porque Deus não vai afiar o machado para você. O machado Ele te dá, mas quem afia é você. Amém? Fique de pé, por favor. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um momento. Agora eu gostaria que você, por favor, deixasse as pessoas que estão do teu lado aí, tá? E que você falasse com Deus no teu lugar. O Deus que fala conosco esta noite é o Deus que nos ama. Então Ele te chamou, Ele me chama. Esta noite, neste lugar, para ouvirmos isto. O que na minha vida está inerte, parado, não anda? Por que nessa área parece que Deus não fala mais? Então escute, não é que Deus não fala mais. É que você deixou de agir. Você deixou de atuar. Você deixou de fazer a tua parte. E hoje, no amor de Cristo, a sua palavra poderosa, Ele nos ensina vamos lá? Vamos resolver os problemas? Vamos mexer nas pendências? Fale com Deus. Onde você está? Oh Deus. Paizinho querido. Obrigado por tua voz esta noite. Atenta. Acorde. No que o Espírito Santo está ministrando a tua vida? Qual área?
Santíssimo. Faz de nós pessoas em movimento. Em movimento. Oh. O Espírito Santo me diz que Ele quer fazer movimentos em alguns nesta noite. O Espírito Santo quer propor a alguns aqui esta noite. Fazer você rememorar áreas esquecidas, promessas que parece que foram mentiras, mas Ele diz que não. O que Ele diz hoje é: seja inteligente. Coloque as suas faculdades mentais em minhas mãos. Pense. Conheça, cresça. Orca flevrai no nome conda denai. Estrai Jesus. Eu queria que você orasse com alguém que está perto de você agora. Pegue na mão da pessoa que está perto de você. Ore com ele agora. Ore com ela. Faz de nós, tua igreja, Pai, uma igreja marcante pela prudência. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, ouvir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial e medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim, a tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer.
recebe a palavra de Deus esta noite? Amém? Cante conosco então. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim da tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Você crê nisso? Amém? Se tem alguém com quem nós não podemos ficar contrariados de bico, é com o nosso papai, nosso paizinho querido, nosso Abba. Amém? Amém? A marca de uma igreja é uma marca de um povo prudente, povo que se prepara, povo moderado, povo inteligente, consegue usar as circunstâncias a seu favor. Quando Deus olha para alguém assim, é muito mais fácil Deus poder prosperar e fazer ele experimentar as bênçãos que o Senhor tem prometido. Talvez você esteja me ouvindo falar e dizendo assim: pastor, por que é que Deus demora tanto a responder? Já parou para pensar que por vezes Deus não demora, não é porque Ele quer demorar, mas porque nós não conseguimos entender o que está acontecendo? Não tenha medo de fazer isso. Talvez você saia daqui esta noite tendo que mexer em algumas questões, tendo que reviver algumas. Então faça. Só não fique parado. Porque a marca de um prudente é a marca de alguém que anda por prioridades nesta terra. Prioridades que vêm de Cristo, seu reino, sua palavra. Amém? Aplauda o Senhor e a sua palavra. Oh!